sejam muito bem-vindos à Pastoral Universitária. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o batismo. O batismo é o primeiro sacramento dentre os 3 sacramentos da iniciação cristã. Como foi dito no último vídeo, toda essa sequência de vídeos sobre os sacramentos está baseada no livro do Catecismo da Igreja Católica. No caso do batismo, mais especificamente, isso está contido entre os números 1213 e 1284 do Catecismo. Para começar a falar um pouco sobre o batismo, eu vou ler agora o número 1213 do Catecismo. O Santo Batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito, a porta que dá acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo, somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus. Nos tornamos membros de Cristo, somos incorporados à Igreja e feitos participantes de sua missão. O batismo é o sacramento da regeneração mediante a água e a palavra. Bom, por aí a gente já vê o seguinte, que o batismo vai ser a nossa porta espiritual, vai ser o nosso nascimento na vida de fé. É ele que abre a porta para que nós recebamos os outros sacramentos da Igreja. De modo que se a gente não é batizado, a gente não recebe os outros sacramentos, eles acabam não tendo validade. Por quê? Porque a gente ainda não foi inserido no corpo de Cristo e ainda não faz parte da Igreja. A Bíblia, ela vai trazer várias referências sobre o batismo que a gente pode chamar de prefigurações. Ou seja, mesmo antes de Jesus vir ao mundo, já existiam alguns trechos da Bíblia, no Antigo Testamento, que faziam uma clara menção ao batismo. Esses trechos estão melhor contidos nos números 1218, 1219 e 1221 do Catecismo. Eu vou ler aqui para você esses trechos e explicar um pouquinho mais. Primeiramente, no número 1218, está escrito o seguinte: Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas, para que elas concebessem a força de santificar. No número 1219, nas próprias águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. E no número 1221, concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho, a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Ou seja, a gente vê que desde lá no Gênesis, passando pelo dilúvio com Noé, depois ao povo de Israel saindo do Egito rumo à Terra Prometida, existe claramente uma prefiguração do batismo. Ou seja, é a água que vem, no caso do dilúvio e da passagem pelo Mar Vermelho, para matar aquilo que há de ruim e regenerando e purificando aquilo que há de ruim, trazendo algo novo, algo bom. Nesse sentido, a gente vê também na Bíblia que Jesus foi batizado. Porém, a gente tem que lembrar que o batismo de Jesus não era estritamente necessário. Por quê? Porque Jesus já tinha plena conexão com o Espírito Santo, uma vez que Jesus é Deus, é o Filho da Trindade. Por que Jesus foi batizado então? Jesus foi batizado também como uma prefiguração. Quando Jesus é batizado, ele mostra para nós como é o batismo e ele se mostra Filho de Deus, tendo a confirmação do Pai e recebendo o Espírito Santo, que já estava nele, não se esqueçam disso. Mas ele recebe aquela pomba que é um dos símbolos bíblicos para o Espírito Santo, e ali ele começa a missão dele. A gente tem que entender, porém, que o batismo é, de fato, instaurado com a paixão de Cristo. É ali que o batismo, de fato, se transforma num ato sacramental em que a gente passa a ser batizado não na água, mas no sangue de Jesus Cristo. E é com Pentecostes que Jesus, de fato, dá o Espírito Santo aos apóstolos e que eles saem em missão batizando as pessoas. No sentido de Pentecostes, essa também é uma prefiguração do Crisma. Ali, você vê que os apóstolos estavam presos, estavam no cenáculo, e quando o Espírito Santo vem sobre eles, eles saem
em missão e vão evangelizar, ou seja, eles confirmam a fé. Mas a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso no próximo encontro. Além disso, a gente pode ver também alguns trechos bíblicos que falam muito claramente do batismo e dessa coisa do efeito do batismo. Eu vou ler 3 trechos para vocês, bíblicos. O primeiro deles está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, que diz o seguinte: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Segunda passagem está em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, que diz o seguinte: Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E por fim, a gente vê uma outra passagem falando diretamente do batismo na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 27 a 28, que nos diz o seguinte: Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Aqui a gente pode ver claramente efeitos do batismo que nós iremos discutir um pouquinho mais em breve. Mas a gente vê também que o batismo tem essa característica de criar essa comunhão no corpo de Cristo, ou seja, não existe mais homem, mulher, livre, escravo, rico, pobre. Existe sim um corpo de Cristo, onde todos nós estamos inseridos e somos vistos como irmãos. Além disso, é interessante a gente ter em mente que existe uma escala de filiação divina, e isso é explicado muito bem por São Tomás de Aquino. Quando a gente pensa em filiação divina, a gente tende a pensar, no primeiro momento, que somos todos iguais no sentido de filhos de Deus, mas não é bem assim. Existe uma escala de filiação divina e que, se a gente para pensar, é até um pouco óbvio que isso exista, porque pensa bem, Jesus é Deus, é o Filho da Trindade e é filho de Deus Pai. E nós, leigos, nós seres humanos, criação de Deus, também somos filhos dele. Mas é muito claro que Jesus tem uma filiação maior ao Pai do que nós. Então, como que é essa escala? Primeiramente, existe Jesus. Jesus, nível mais alto da filiação. Depois, a gente passa pelos santos da igreja que já estão no céu. Depois, a gente passa para os santos da igreja que ainda estão em terra vivos. Depois disso, para todos os que são batizados. E existe um outro grupo que está fora dessa filiação divina mais intensa. Por quê? Porque está fora do corpo de Cristo, está fora disso dos batizados. Quem são esses? Os não batizados e as criaturas de forma geral. Então aí a gente já vê uma grande importância desse batismo, que é inserir a gente nesse conjunto dos batizados, de modo que a gente vá crescendo nessa filiação. Tendo dado essa introdução para vocês, eu acho que é interessante a gente saber quem pode receber o batismo. Primeiro, o batismo é um sacramento que se recebe uma vez só. Então, é de se esperar que só pode receber o batismo quem ainda não foi batizado. Quando o batismo é feito em um adulto, a pessoa tem que ter fé nisso. Por quê? É aquilo que eu sempre comento. A fé, ela é uma questão de acreditar, né? De ter a fé em si, mas também tem um lado racional. Então, para você receber o sacramento, você até recebe isso de Deus,
Mas para ele frutificar, isso tem que partir de você, ou seja, você tem que crer no sacramento. Até porque nenhum adulto que não crê iria buscar o batismo. No caso das crianças, primeiramente, o que é uma criança segundo a Igreja Católica? É qualquer ser humano com menos de 7 anos de idade, que é quando a Igreja considera que essa criança entrou na idade da razão. Eu vou entrar em maiores detalhes nisso no próximo vídeo, que vai falar sobre crisma. Pois bem, essa criança com menos de 7 anos de idade, ela necessita do consentimento dos pais para ser batizada e deve existir uma perspectiva de que essa criança seja educada num caminho de fé. Porém, existe aí uma ressalva. Em casos em que a criança corre risco de morte, por exemplo, num parto em que a criança nasce muito debilitada, a mãe está dando à luz, tem ali os médicos, ou que seja em um parto em casa, essa criança pode ser batizada mesmo sem o consentimento dos pais. E também é importante ter em mente que no ato do batismo, para que ele aconteça, nós temos que escolher uma madrinha e um padrinho. E às vezes as pessoas fazem isso de forma um pouco despreocupada, vamos dizer assim. Acaba escolhendo aquela pessoa com quem tem muito contato, ou que tem um afeto maior, que é muito próxima. E veja, é importante que seja uma pessoa próxima. Por quê? Porque a madrinha e o padrinho vão ser as pessoas que vão auxiliar na vida de fé da criança. Além dos pais, a madrinha e o padrinho estão lá para guiar essa criança e para fazer com que ela continue no caminho de fé até a hora que chegue a crisma. Porém, só isso, diante disso, nós vemos que só o afeto não é o suficiente. Porque imagine, você é muito próximo de uma pessoa, um amigo da família ou algum familiar, mas essa pessoa não é católica ou não professa uma fé. Enfim, essa pessoa não seria a pessoa mais adequada para ter essa responsabilidade. Porque como alguém que não tem fé vai guiar o outro no caminho de fé. Então é muito importante ter isso em mente na hora de escolher a pessoa que vai ser a madrinha e o padrinho. E quem pode batizar? Canonicamente, ou seja, no rito tradicional da igreja, podem batizar bispos, presbíteros e diáconos. Porém, teologicamente, qualquer um pode batizar. Mesmo uma pessoa que não é batizada pode batizar. Lembrando que esse não é o rito tradicional. Essa possibilidade existe. É bom que todos saibam. Eu, inclusive, vou ensinar vocês como fazer um batismo. Mas isso é mais para casos emergenciais. Ou para locais que realmente não tenham padres, não tenham bispos, não tenham diáconos, em que aí isso se torna comum. Mas num caso como o daqui, de Amparo, em que a gente tem o bispo passando por aqui, a gente tem padres que estão aqui na cidade, que são da cidade, não é recomendável que você faça uso disso se você tem esses sacerdotes disponíveis para fazer isso dentro do rito da igreja para você. Mas em alguma situação de emergência, você está acompanhando um parto, ou sei lá, numa situação de quase morte de alguém que não é batizado ainda, um adulto, é interessante que você saiba como fazer esse batismo. Então, basicamente, você vai precisar do quê? De água, apenas água, que é um dos símbolos do batismo que a gente vai conversar em breve, vai se aprofundar sobre isso em breve. Então você pega essa água, e tem que ser água, apenas água. Não, outros líquidos não servem, é água, mesmo que a água esteja suja, por exemplo, se está num lugar que não tem disponibilidade de uma água 100% limpa, filtrada, etc., pode ser sim água que esteja um pouco suja, mas água sempre. E vamos supor que você vai batizar o Arthur. Então você vai lá, pega essa água e você vai falar: Arthur, eu te batizo em nome do Pai, vai derramar essa água sobre a pessoa, e do Filho, vai derramar novamente a água sobre a pessoa, e do Espírito Santo, vai derramar uma última vez a água sobre a pessoa, e aí a pessoa está batizada. É sempre bom saber disso, mas lembrem-se,
ideal, numa situação normal, é que isso seja feito por um sacerdote. Isso é para casos emergenciais ou para situações em que não hajam padres, bispos e diáconos disponíveis. E agora a gente fala um pouco sobre o rito em si, aquela questão do rito visível, do sinal sensível do batismo, pelo qual nós recebemos a graça, ou seja, aquilo que a gente vê acontecendo no batismo e os significados disso. Bom, como começa esse batismo? Lembrando que eu vou falar aqui batismo da criança, mas é muito semelhante o do adulto. Bom, primeiramente, o padre faz o sinal da cruz na fronte da criança e pede para que os pais façam o mesmo. Qual o significado disso? Primeiramente, que quando o padre faz isso na criança, ele está dando o primeiro contato da criança com a vida espiritual e com Cristo, com Deus. Ele pede para os pais fazerem o mesmo porque os pais vão ser o meio pelo qual aquela criança vai receber a palavra de Deus. Cabe aos pais guiar essa criança. Então, por isso é feito o sinal da cruz, tanto pelo sacerdote quanto pelos pais. Após isso, acontece um rito chamado de exorcismo, mas vale a gente lembrar que não é o exorcismo daqueles que você vê no cinema, de tirar o demônio do corpo da pessoa, que ela está possuída, não. Não é isso. O rito de exorcismo é simplesmente um rito de renúncia e proteção contra as forças do mal. Ou seja, o padre vai estar dando uma graça ali para a pessoa de que ela vai renunciar aos males. E como isso acontece? Isso acontece por meio de um óleo chamado óleo dos catecúmenos. O sacerdote vai pegar esse óleo e vai ungir o peito da criança, dizendo as seguintes palavras: o Cristo Salvador te dê força, que ele penetre em tua vida como este óleo em teu peito. E por que esse óleo? Antigamente era comum que os lutadores se ungissem, ou seja, passassem óleo no corpo deles. Porque aí isso dava a eles ficavam logicamente mais escorregadios e tinham maior facilidade em fugir dos adversários deles. Então, por exemplo, isso é um pouco óbvio até, né? Se você tá com óleo e alguém te segura, você escorrega e foge muito mais fácil. Então esse rito de exorcismo tem a ver com isso, com você estar protegido e com você se desvencilhar e fugir e escapar das forças do mal nesse mundo. Depois vem a consagração da água, que é o principal dos símbolos do batismo. E a água está muito ligada a isso de purificação. Veja, quando o povo de Israel foge do Egito e passa pelo Mar Vermelho, acontece ali a morte. Ou seja, o povo de Israel passa, mas todos os soldados atrás deles morrem pela água. No batismo, isso acontece. Nós somos imergidos na água para morrer para esse mundo. A gente nasce em pecado, e eu vou explicar isso melhor em breve. E quando a gente sai da água, a gente nasce, vamos dizer assim, que a gente renasce, mas na fé. Que é o que acontece quando o povo de Israel chega à Terra Prometida e passa pelo Rio Jordão. Ali a água já tem esse sentido de purificação. Então a água é um símbolo muito forte de purificação, de vida, de matar aquilo que é ruim e de trazer à vida aquilo que é bom. Eu vou ler aqui o número 1240 do Catecismo para vocês, que fala o rito, que na verdade é muito parecido com o que eu acabei de falar, para não falar que é igual. Após essa consagração da água, acontece de fato o batismo, em que o sacerdote vai fazer essa tríplice infusão da água e vai dizer: Arthur, por exemplo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Após o batismo pela água, acontece a unção com o óleo do crisma. Esse é um óleo perfumado que tem o sentido de escolha para uma missão, de envio. Ele também é usado na crisma e eu vou entrar em maiores detalhes sobre ele no próximo vídeo. Mas no Antigo Testamento era muito comum você ungir reis, você ungir sacerdotes, profetas
com um óleo, porque eles eram os escolhidos por Deus. Porém, após a vinda do Cristo, todos nós, como povo de Jesus, somos ungidos. Ou seja, nós somos escolhidos para essa missão, que é seguir o exemplo de Cristo e dar o nosso testemunho, seja com nossas ações, seja ajudando os outros, enfim. Cada um vai ser iluminado para seguir a sua missão, e cada um tem a sua missão, mas todos dentro do corpo de Cristo. Esse óleo ele vai imprimir um selo na alma da pessoa chamado caráter. Isso é um pouquinho mais teológico, e eu vou usar das palavras do Catecismo, do número 1272, para falar sobre isso para vocês. Incorporado em Cristo pelo batismo, o batizado é configurado a Cristo. O batismo sela o cristão com um sinal espiritual indelével, chamado caráter. Indelével seria eterno, um sinal espiritual que não se apaga. E até por isso a gente é batizado uma vez só, porque a gente recebe esse sinal e ele está lá para sempre. Sinal espiritual indelével de sua pertença a Cristo. Pecado algum apaga essa marca, ainda que possa impedir o batismo de produzir frutos de salvação. Dado uma vez por todas, o batismo não pode ser reiterado. E é aquilo que eu falei, né? Aqui a gente pode ver claramente que diz o seguinte, que nada apaga essa marca, ainda que possa impedir o batismo de produzir frutos de salvação. Por quê? Porque, como eu disse no último vídeo, os sacramentos também dependem de você. Você recebe o sacramento, mas o fruto que ele vai dar depende de você. Um outro símbolo é a veste branca. E aí é um símbolo até mais simples. A gente se lembra daquela passagem bíblica que diz que seremos alvejados no sangue do Cordeiro, enfim. O branco ele está muito ligado à purificação, a uma vida nova, a ser revestido por Cristo, nesse sentido de ser alvejado no sangue do Cordeiro. Existe também a vela acesa. E nessa parte do rito, o sacerdote pede aos pais da criança que acendam uma vela, a vela da criança, no círio pascal. E ele reza a seguinte oração: Pais e padrinhos, esta luz vos é entregue para que a alimenteis. Por isso, esforçai-vos para que esta criança caminhe na vida iluminada por Cristo, como filho da luz. Perseverando na fé, possa com todos os santos ir ao encontro do Senhor, quando ele vier. Recebei a luz de Cristo. E essa luz representa tanto a nossa fé, que deve brilhar em momentos de escuridão, ou seja, nossa fé sempre iluminada por Deus e iluminando os outros, quanto a própria luz de Cristo. Existe também o rito do éfeta. Esse rito é facultativo, e éfeta, na verdade, é uma palavra em aramaico que significa abre-te. Então, como que funciona esse rito? O sacerdote vai tocar na orelha e na boca da criança, da pessoa sendo batizada, e vai dizer o seguinte: O Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir e os mudos falar, te conceda que possas logo ouvir a sua palavra e professar a fé, para louvor e glória de Deus Pai. Ou seja, é como se o sacerdote abrisse as orelhas da criança para que ela tivesse a capacidade de ouvir plenamente a palavra de Deus e abrisse a boca da criança para que ela possa professar plenamente essa palavra. E por fim, o sal. Também é um rito facultativo. É bom a gente lembrar de uma passagem bíblica também que diz: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então aqui a gente já engloba dois ritos, né? A luz do mundo, que seria a vela acesa, e o sal da terra, que é esse rito onde a mãe da criança sendo batizada vai lá e põe um pouquinho de sal na boca da criança, que é realmente essa questão do sal ser aquilo que dá sabor, aquilo que realça. O sal em si não é um alimento, ninguém vai lá e dá colherada de sal e come sal puro. Mas você coloca o sal nos alimentos para dar sabor. Então o cristão ele vem ao mundo para dar sabor a esse mundo, para trazer o que é de bom nesse mundo, para realçar o que é de bom nesse mundo. Dito isso, e falado
do rito do batismo, explicado um pouquinho do batismo, quem pode ser batizado, quem batiza, é o momento da gente falar da graça do batismo. E para isso, eu vou ler para vocês o número 1262 do Catecismo. Os diferentes efeitos do batismo são significados pelos elementos sensíveis do rito sacramental, que é aquilo que a gente acabou de conversar. O mergulho na água faz apelo ao simbolismo da morte e da purificação, remetendo lá ao que eu falei da passagem pelo Mar Vermelho. Mas também da regeneração e da renovação, que seria quando o povo chegou à Terra Prometida. Os dois efeitos principais são, pois, a purificação dos pecados e o novo nascimento no Espírito Santo. No caso dos adultos, quando a pessoa é batizada, ela é livre de todo e qualquer pecado anterior àquele batismo. Então, diferente, por sinal, de uma confissão. Porque na confissão, você pede perdão pelos seus pecados, você recebe esse perdão, mas você ainda fica como que se manchado, digamos assim, por aquele pecado, e você ainda terá que pagar por ele no purgatório, mais para frente, após a sua morte. Vou falar sobre isso lá no encontro sobre penitência, não é agora que eu vou me aprofundar nisso. Porém, com o batismo não. Com o batismo não sobra mancha nenhuma, não resta mancha nenhuma, os pecados são de fato apagados. Lógico, no caso dos adultos, como eu disse. No caso das crianças, a criança só nasce com o pecado original e ela não tem pecados pessoais. Então, o batismo vai livrar adultos de quaisquer pecados pessoais e do pecado original, e no caso da criança, vai apagar a mancha do pecado original. Além disso, vai inserir, vai fazer uma efusão do Espírito Santo naquela pessoa, fazendo com que ela nasça espiritualmente, com que ela nasça no corpo de Cristo e na vida de fé. Mas aí, eu citei aqui o pecado original, e às vezes não é todo mundo que sabe o que é pecado original. Então eu vou ler um trecho um pouco longo do Catecismo para explicar, e após isso eu vou explicar para vocês o que é esse tal de pecado original. Alguns de vocês já devem saber o que é, mas para quem não sabe, eu acho que é sempre interessante fazer essa explicação para que vocês saiam sabendo plenamente do que eu estou falando. Isso vai estar lá no comecinho do Catecismo. Eu vou ler os números 398, 399 e 400, lá na primeira parte do Catecismo, que está falando sobre o pecado original. Neste pecado, o homem preferiu a si mesmo e não a Deus. Com isso, menosprezou a Deus. Optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, de seu próprio bem. Constituído em estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus e antepondo-se a Deus, não segundo Deus. A Escritura mostra as consequências dramáticas dessa primeira desobediência. Adão e Eva perdem de imediato a graça da santidade original. Têm medo deste Deus, do qual fizeram uma falsa imagem, a de um Deus enciumado de suas prerrogativas. A harmonia na qual estavam, estabelecida graças à justiça original, está destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. A união entre o homem e a mulher é submetida a tensões. Suas relações serão marcadas pela cupidez e pela dominação. A harmonia com a criação está rompida. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação está submetida à servidão da corrupção. Enfim, se realizará a consequência explicitamente anunciada para o caso de desobediência. O homem voltará ao pó do qual é formado. A morte entra na história da humanidade. Então, o que é esse pecado original? É o pecado cometido por Adão e Eva, na verdade, lá em Gênesis. O homem nasceu para viver em plena comunhão com Deus.
Esse era o plano de Deus. Porém, Adão vai lá e trai a Deus. Ele quebra a confiança de Deus no momento em que, desobedecendo a Deus, ele se coloca como o próprio Deus da sua vida. Ele se coloca como autossuficiente. Eu posso tudo, eu não preciso de Deus, vou lá e vou comer a maçã. Lembrando que isso tudo é simbólico, a maçã não é de fato uma maçã, mas sim o pecado, essa coisa da tentação de você pecar contra Deus e de você se considerar plenamente autossuficiente na sua vida. Com isso, o homem foi condenado a sair desse estado de plenitude existencial em que ele é chamado a estar, ele foi criado para isso. Ele abre mão de tudo isso por causa do próprio pecado dele e acaba vindo para esse mundo, ou seja, nós estamos no mundo de pecado, um mundo onde a gente adoece, onde a gente morre fisicamente, onde a gente sofre, a gente passa dor, enfim, tudo isso é uma consequência do pecado original. E quando a gente nasce em pecado, nós nascemos nesse mundo de pecado e por isso a gente vem com essa marca do pecado original. Quando nós somos batizados, a gente entra no corpo de Cristo. A gente mata esse nosso estado puramente mundano e nasce para essa vida espiritual. Então, esse é o pecado original e essa é uma das graças do batismo, é limpar isso do ser humano. Além disso, eu vou ler para vocês agora os números 1265 e 1266, que falam especificamente sobre essa questão da graça em que a gente alcança no batismo. Vamos lá, 1265 e 1266. O batismo não somente purifica de todos os pecados, mas também faz do neófito uma criatura nova, um filho adotivo de Deus, que se tornou participante da natureza divina, membro de Cristo e co-herdeiro com ele, templo do Espírito Santo. A Santíssima Trindade dá ao batizado a graça santificante, a graça da justificação, a qual torna-o capaz de crer em Deus, de esperar nele e de amá-lo por meio das virtudes teologais. Concede-lhe o poder de viver e agir sobre a moção do Espírito Santo por seus dons. Permite-lhe crescer no bem pelas virtudes morais. Assim, todo organismo da vida sobrenatural do cristão tem sua raiz no santo batismo. Ou seja, a gente recebe o Espírito Santo, a gente tem essa infusão do Espírito Santo, a gente nasce na nossa vida de fé, a gente entra de fato do corpo de Cristo, em comunhão com os nossos irmãos, todos fazendo parte do corpo de Cristo, que é a igreja, cuja cabeça é o próprio Cristo. E a gente é livre dos pecados, tanto pecados pessoais, no caso de um adulto, quanto pecado original, tanto para adulto quanto para criança. Além disso, ele fala aqui de várias virtudes, né? Virtudes teologais, que vão ser aí fé, esperança e caridade, virtudes morais, e a gente vai ter essa capacidade de agir por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a agir sobre nós, porque agora nós nos tornamos templo desse Espírito Santo. E a partir daí a gente está aberto a receber toda a graça dos outros sacramentos. Sem isso, sem o batismo, não seria possível conseguir essa graça. Com relação ao batismo, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu espero que tenha ficado bastante claro de onde veio o batismo, as prefigurações que a Bíblia faz sobre o batismo, até quando chega Jesus, passa pela paixão, depois vem Pentecostes, ele manda o Espírito Santo para nós. Que tenha ficado claro quem pode fazer o batismo, quem pode ser batizado, quais são os ritos visíveis desse batismo, ou seja, o que a gente vê durante esse sacramento, e qual é a graça que a gente não vê, mas que a gente recebe durante esse sacramento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, e semana que vem tem mais um vídeo falando sobre a Crisma. Então, até lá e obrigado por participar dessa nossa pastoral universitária.